Bem-vindos a mais um episódio do Capacite Podcast. Feliz de estar aqui mais uma semana compartilhando informações com vocês, um material bacana, um dos propósitos que a gente tem. E hoje, com mais um convidado especial, uma pessoa que virou um amigo pessoal da nossa família. E hoje a gente tem muita coisa bacana para falar com vocês sobre realização profissional, propósito, autoconhecimento, alguns projetos que a gente tem para compartilhar. Então aproveitem, desfrutem. E deixem aqui nos comentários depois o que vocês acharam, isso é muito bacana para a gente saber a opinião de vocês. E se tiverem também alguma sugestão de tema, a gente está à disposição, comenta aqui nos comentários. Então vamos apresentar o nosso convidado de hoje, o Samuel. O Samuel hoje ele é empresário, ele tem uma empresa de marketing, que inclusive é que está passando agora nos nossos apoiadores, Rock 3 Marketing. Eu conheci o Samuel em uma mentoria que a gente fez em conjunto, eu e meu esposo, e ele e a esposa dele. E de lá para cá, a gente meio que foi conectando os negócios e esse network aí está trazendo alguns resultados que a gente está bem feliz. Isso aí. Bem-vindo. Sou muito grato, Tânia, muito grato mesmo por poder estar participando, mandar um alô para a galera em casa e dizer que é tão bonito ver isso aqui, né, tomando forma, que lá quando a gente se conheceu ainda nem existia e passou a ser um sonho e agora já é uma realidade. Isso é muito legal, saber que muitas coisas estão acontecendo, né? Muitos propósitos e muitos sonhos estão sendo realizados. E que, na verdade, é isso aí a maior busca do ser humano, acho que, né? Dentro de um contexto geral, a maior busca do ser humano é poder realizar os seus propósitos, encontrar os seus propósitos e realizar os seus sonhos, né? Que legal. A gente, como foram dois casais que se encontraram, né? E a gente começou essas conexões e ideias. E como é importante a gente andar junto com outras pessoas, né? Até acho que a gente pode começar o podcast. Vou pedir para tu comentar um pouquinho hoje do teu momento profissional, da tua empresa. E depois a gente talvez iniciar falando sobre a importância da gente se conectar com as pessoas, não ficar no raso, porque quando você está disposto a entender o momento e como aquela pessoa pode colaborar com você e você colaborar com ela, pode trazer frutos. É verdade. Bom, hoje eu trabalho com marketing, né? Tenho também uma outra empresa, uma divisão dentro dessa empresa que também trabalha com treinamentos, que é a minha excelência, que trabalha com treinamentos, que foi o meu início, vamos dizer assim, né? Eu venho sendo treinado para trabalhar com pessoas e desenvolvimento pessoal já há muito tempo, e a gente vem desenvolvendo vários produtos, vários processos. Trabalhei e desenvolvi um projeto para escolas, para professores, trabalhei com desenvolvimento de liderança, trabalhei com endomarketing dentro das empresas, desenvolvimento das pessoas envolvidas, né, com esse propósito da empresa e fazer com que isso pudesse gerar uma engrenagem mais alinhada dentro da própria empresa e que trouxesse mais comprometimento. E aí, por último, como estudei a questão da mente das pessoas, como estudei a questão do processo do desenvolvimento humano, como funciona todo esse processo, eu fui para essa linha do marketing, né? Porque era uma demanda que existia. E aí eu falei, por que não atender essa demanda? Então hoje a gente também está trabalhando com essa parte do marketing, do posicionamento estratégico, desenvolvendo todo esse contexto, justamente por entender um lado e aí criar uma conexão. Hoje o marketing acaba sendo só o processo de criar conexão entre alguém que tem um produto que soluciona um problema com aquele que tem o problema e que precisa do produto e como comunicar isso de forma assertiva, né? Uhum. Como a gente está trabalhando nesse sentido. E isso hoje, vamos dizer assim, é a base do meu negócio, é a base da forma que eu estou trabalhando e sempre voltado, sempre alinhado com um compromisso com o desenvolvimento humano, né? Sempre tentando agregar de alguma forma na vida das pessoas. Legal. O Samuel também tem uma formação em coach pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coachings, né? E ao longo do podcast a gente até vai contar um projeto para vocês, para quem ainda não conhece, que é o MDP. Nós encerramos a primeira turma na semana passada, vamos iniciar a segunda em breve, temos alguns projetos que realmente está ligado a isso, né? A você ter um autoconhecimento, você entender o seu propósito, você estar realizado de forma profissional. Afinal, a gente não ganha dinheiro, a gente
faz o dinheiro, Exatamente. né? Então... E é por aí, né, Tuane? Só colocando ali, eu tenho uma formação, eu tenho pelo IBC, que é um projeto que eles tinham lá para pessoas que já trabalhavam com coach. A minha formação inicial em coach é pelo ICC, que é o Instituto Internacional de Coach Cristão, que é também uma certificação pelo ICCA, que é um instituto americano. E a gente também ali tivemos a oportunidade de estar estudando sobre comportamento humano e todos os perfis comportamentais pela Solids, que é uma empresa brasileira, uma empresa com reconhecimento gigantesco lá fora também. Que legal. E que eu tive essa oportunidade e o prazer de fazer parte desse treinamento deles, e hoje também tem essa parte do análise, né, de análise de comportamento pela Solids, que é essa empresa. Então, e dentro disso a gente, né, já se conectou com tantas coisas, como você mesmo falou, né, já se conectou com tantas pessoas, já crescemos tanto dentro de vários contextos de conhecimento, vários contextos de aplicação daquilo que a gente vem buscando, né, como se alinhar. Então, aí, seminários, simpósios, congressos, aí a gente foi à torta e à direita aí para poder absorver, né. Gente, antes da gente iniciar o bate-papo, eu vou falar para vocês quem são os nossos apoiadores. Agora, a partir de agosto, a gente tem algumas empresas nos apoiando. A Projeção Transporte é uma delas. Ela oferece transporte a nível nacional, uma empresa que fica em Itajaí, uma empresa muito séria, que eu conheço, para quem sabe, tem uma relação mais próxima, deve conhecer também. Mais um apoiador nosso, a Sept Internacional, a empresa no qual eu sou sócia, né, com o André e Juliano, onde a gente grava os podcasts de hoje, que é uma trade company, oferece importação por conta e ordem, importação por encomenda. Um projeto muito bacana, também muita gente já conhece, fico à disposição se alguém quiser conhecer mais sobre importação. A Rock 3 Marketing, que é a empresa do Samuel, assessoria em marketing, desenvolvimento de marcas, tráfego pago, gestão de redes sociais, criar mentorias, enfim, muita coisa bacana dentro da empresa dele. Depois eu vou deixar os contatos aí à disposição de todos os apoiadores e também do Samuel em especial. Nós temos a Censo Contábil, que é uma assessoria, uma contabilidade que fica aqui em Itajaí, que é especialista em comércio exterior. Então, para empresas que querem iniciar a importação ou querem trocar, né, desejam entender um pouco mais, a Censo é uma das nossas parceiras, que fica também em Itajaí. Temos aí a Contrapasso, uma escola de dança aqui de Itajaí, que tem dança infantil, tem balé, tem muita coisa bacana. Eu vou deixar aqui os contatos para vocês também. É mais um apoiador do nosso projeto do Capacite. E, inclusive, a gente vai gravar aí um podcast para falar um pouco sobre dança conosco. Que ajuda muito no desenvolvimento. Muito. A Prova RH, que é uma empresa que é uma certificadora digital, então, para tirar esse CPF, esse CNPJ, assessoria administrativa, contas a pagar, contas a receber, então eles fazem toda essa gestão para algumas empresas, algo bem bacana hoje que tem sido terceirizado pelas empresas. MDP, a Maratona do Desenvolvimento Pessoal, que eu e o Samuel hoje somos aí os hosts, apresentamos, tivemos a primeira turma e devemos ter a segunda turma agora, em agosto também. Quem tiver interesse, a gente está à disposição. É realmente sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, enfim, muita coisa bacana. A Boreal Finanças, que é uma corretora de câmbio, hoje a Sept usa muito a Boreal como parceira nossa, fechamento de câmbios, pagamentos a prazos, cartas de crédito, então tem muita coisa legal, vou deixar mais material deles também nas nossas redes. E o Alisson, com o método de gestão financeira e investimentos, então, a aplicação de finanças, como começar a investir na Bolsa de Valores, mentorias, gestão financeira, ele dá essa assessoria para você. Que é muito legal também, né? Tá numa crescente e é o que a gente precisa, né? Essa organização financeira. Aí, né? Então, esses são os nossos apoiadores aqui no mês de agosto. Agradeço a todos pela confiança, por estarem com a gente nesse projeto. Todos eles estarão conosco gravando um episódio em especial. Então, acompanhem aí. E bora bater o papo de hoje, então, Samuel. Bora lá. Manda aí, Tuane. Vamos começar falando um pouquinho, então, da realização profissional. Porque hoje eu acho que uma das grandes dificuldades das pessoas é pensar assim, meu Deus, eu sou feliz com o que eu faço? Eu levanto empolgado, motivado para trabalhar e será que isso está ligado ao meu propósito? O que é o meu propósito? O meu propósito pode me trazer uma renda financeira? Será? Isso na verdade eu acho que é uma busca, uma luta, na verdade, né, de todas as pessoas, porque quando você consegue unir a tua fonte de renda, né,
junto com o cumprimento do teu propósito, com aquilo que te faz muito bem e que é de fato relevante para o mundo, você então está no ápice teu. Né? Você consegue viver um processo de algo muito extraordinário. Nem sempre as pessoas conseguem rentabilizar o próprio propósito de vida, vamos assim dizer, né? Mas eles podem usar uma maneira, uma forma de rentabilizar para que isso financie o seu propósito de vida, que também é algo que as pessoas às vezes não conseguem se posicionar e se frustram, e na verdade não precisa se frustrar, porque isso é um processo natural. O que é o mais difícil nesse contexto todo é você identificar qual é o teu propósito. Mas existe uma ferramenta chamada Ikigai, que é um modelo de processo para que você possa descobrir o que é o teu propósito. E aí você trabalha em cima disso, você pode estar assistindo a gente e você pode pesquisar. A gente trabalha com essa ferramenta dentro do MDP, né? A gente passou para as pessoas ali que foi muito legal a questão do propósito, que é o quê? Onde você consegue chegar à conclusão daquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que você ganha dinheiro fazendo e aquilo que é importante para o mundo, aquilo que você faz que é importante para o mundo. Que você consegue impactar na vida das pessoas, que você consegue gerar algum tipo de processo positivo para alguém, de crescimento, de desenvolvimento. E quando você consegue entender isso e quando você consegue alinhar todas essas áreas da tua vida, você chega no teu propósito. Senão você talvez está cumprindo uma missão, você está gerando alguma coisa que é uma visão que você tem, um propósito, um anseio, mas não é, ou melhor, propósito não, um anseio que você tem, mas não é vinculado exatamente no teu propósito. Você não estruturou isso como um propósito de vida. Não está claro ainda para você. E aí as pessoas às vezes acabam fazendo ou se submetendo a coisas que não são relevantes para ele nesse momento. Né? Mas tudo, e uma coisa que é muito importante, Tuane, as pessoas às vezes não param para pensar, é que o propósito ou qualquer coisa que você vai fazer na vida, ele precisa ter uma base, precisa ser significativo para alguma coisa. Mas qual é a base da humanidade? Né? O que as pessoas às vezes não param para pensar é qual é o propósito da humanidade, por que eu e você estamos vivos aqui, qual é o nosso maior anseio enquanto pessoas? E aí é que mora o grande X da questão. E que as pessoas, às vezes, que estão assistindo a gente ou que estão no dia a dia, no corre-corre do dia a dia, não conseguem parar para pensar nisso. E que é uma coisa simples. E que se você analisar e você entender quais são as necessidades básicas de um ser humano, você vai começar a conectar com o propósito que você está aqui na Terra. E aí você começa a gerar esse link. E o link está, e nós não vamos aqui judiar de quem está assistindo da gente, né? Mas a gente já vai estar falando aqui a maior necessidade básica do ser humano, e eu posso até afirmar, com base naquilo que a gente vem estudando, com base em livros muito relevantes dentro da cultura, da ciência humana, do comportamento humano, que o ser humano ele foi feito para amar e ser amado. O ser humano ele é uma máquina de amor. É simples assim. E as pessoas às vezes não conseguem se perceber. Tá ligado, tá ligado. As pessoas às vezes não conseguem se perceber, mas se ela não se sente amada ou se ela não consegue amar as pessoas, ela tem um ponto de frustração. E o nosso propósito está vinculado a isso. Se eu, de alguma forma, com o que eu faço, não sou relevante ao mundo, porque eu não consigo gerar ou uma facilidade para que te entregue tempo, para que você exerça o teu propósito, que é amar as pessoas, e com isso você se sinta amado, se sinta cuidado, ou eu possa gerar um desenvolvimento de alguma forma para que você se conecte com esse amor, você não tem justificativa. Né? Vamos usar um exemplo. Por que você hoje trabalha? Por que você precisa de dinheiro? Para você poder se manter e tudo mais, mas o dinheiro que é relevante para você nem é o dinheiro que você paga as contas, é o dinheiro que sobra para que você possa fazer uma viagem, para que você possa ir jantar. Usufruir, desfrutar, né? E o desfrutar sozinho nunca foi interessante. Não. Exatamente porque... Pessoas precisam de pessoas. E aí é que está. Quando você entende isso, você consegue entender que o ponto focal é o amor, na verdade, você consegue então desenvolver esse processo. E aí você consegue então gerar um momento. Que aí você vai sair jantar com a tua família, vai sair jantar com o Alisson, com o Davi.
E você vai curtir aquele momento, porque você vai amar quem está do teu lado e vai se sentir amado em reciprocidade nesse momento. Quando isso não acontece, você tenta fazer para preencher uma lacuna. Ah, não, eu vou viajar sozinho. Você viaja sozinho tentando fazer com que aquela viagem seja uma forma de amor a si mesmo, a si próprio. Só que, mesmo com viagem, mesmo com isso, mesmo com aquilo, as pessoas que não conseguem estabelecer relacionamentos e não conseguem aprofundar o processo do amor ao outro, amor ao próximo, amor a quem está junto com ele, essa pessoa ela sempre vai ter um vazio. Sabe? Então, esse é o processo. Aí você pode dizer assim, tá, mas então como é que a gente ganha dinheiro com propósito? Tudo que você fizer, e aí entra o marketing, tudo que você fizer, que você trazer soluções para que as pessoas possam ter mais dinheiro, para que elas possam amar mais as outras com momentos especiais, possa ter mais tempo e possa fazer com que a vida dela seja mais fácil de alguma forma, tudo isso vai ter valor para alguém. Sabe? Então, assim, a máquina de lavar não é só porque você vai ficar com tempo que você pode botar a máquina lá para lavar e fazer outra coisa, quando você voltar a roupa está pronta. Não é isso. É que quando você bota lá para lavar, primeiro, você não sente dor nas suas costas de estar lá lavando. Na mão. O tempo que você estaria ali, você está com alguém. Ou você está fazendo alguma coisa porque você quer ter um momento melhor de qualidade com aquele alguém, com aquela pessoa. Então, esse é o significado, esse é o sentido. E as pessoas precisam conectar isso. Muito legal. Eu até, eu acho que em conjunto com isso, né, Samuel, a gente pode falar um pouquinho sobre essa inteligência emocional e entender que nós, como pessoas, estamos a serviço de outras pessoas. E a partir desse entendimento, entender que eu não posso reter, eu tenho que transbordar. Independente do que for, né? Porque eu penso, a gente falou disso até no MDP, né? Nós somos um rio que flui, né? Exatamente. Então, um rio para ele continuar recebendo da fonte, ele tem que fluir, ele não pode reter. Uma das coisas que mais marcou as pessoas dentro desse processo do MDP é exatamente esse processo, e foi quando você trouxe o significado de água parada, né? Que Nossa, foi muito legal e eu queria que você compartilhasse com o pessoal, porque essa foi uma fala tua dentro do processo que marcou todo, e todo mundo falou isso depois, aprendeu, né? Marcou muito. A gente falou que uma água parada, ela gera uma má água. Então, o que é a má água? São mágoas. Então, mágoas geram sentimentos ruins. A partir do momento que você começa a alimentar aquilo, mágoas, não gera perdão, e sentimentos parecidos como esse, você passa a ser uma má companhia. Você passa a ter uma má água. Então, você não vai conseguir transbordar coisas boas. Você não vai conseguir deixar o rio fluir. Então, olha a importância de você não deixar a água parada, você deixar fluir. Nós somos um rio que devemos deixar a água fluir e nós temos uma fonte a nosso favor. E a fonte aqui, gente, pode ser a sua religião, o que você entender. As pessoas dizem, né, a lei do universo. Realmente, né, você Sim, vai dar para o universo vai devolver para você. Se você acredita em Deus, existe o plantar e o colher. Então, você se conectar com a sua fonte e você adquirir os conhecimentos que você tem que adquirir, independente de que área for, corretor de imóveis, comércio exterior, empresários, médicos, e você não reter isso, você deixar passar, fluir. E a partir do momento que você entende que existe um transbordo, então acho que aí você vai conseguir ter uma realização pessoal. Com certeza. Dentro daquilo que você falou, né, Tuane, que a mágoa, né, a má água, a água parada ela fica ruim, ela fica má por quê? Porque perde o oxigênio. Isso. Quando não tem o oxigênio, não gera vida. Então, o que acontece? Todo o conhecimento, tudo aquilo que você tem dentro de você, que você não transmite, que você não transborda, que você não acessa a ninguém, não dá esse acesso a ninguém, você faz com que aquilo corte o teu oxigênio. Você não gera oxigênio. E é tão interessante as pessoas entenderem isso, e aí começa a vincular o propósito, que quando eu começo a oxigenar o conhecimento que eu tenho, aquilo que eu sei fazer, o meu tempo, todo o processo que eu existo, e eu começo a oxigenar, que é o quê? Eu começo a transmitir para as pessoas, entregar para as pessoas de alguma maneira, e isso aqui eu não estou falando entregar de forma gratuita, não é isso.
Você pode rentabilizar, você Sim. até precisa rentabilizar, Sim. né? Mas, enfim, se você não movimentar esse teu conhecimento, se você não movimentar o que você sabe, o que você é capaz de fazer, o que você é bom em fazer, se você não movimentar isso, você não gera vida. E aí você não tem uma vida para desfrutar. Exato. E eu acho que aqui entra, gente, a importância de você se alimentar do que é bom. Porque você só vai se transbordar aquilo que você carrega. Não tem como eu transbordar café se eu carrego água. Exatamente. Né? Então, do que você tem se alimentado? Né? Qual as pessoas você convive hoje? Será que essas pessoas te elevam, te dão feedbacks que você merece receber? Será que elas te ajudam a chegar a um novo nível? Será que você não deve mudar alguns hábitos? Será que você não deve começar a fazer uma atividade física, se alimentar, enfim. E não estou falando de forma financeira. Tem tanto material gratuito hoje que a internet está muito a nosso favor. Lógico, tem que haver um filtro. Esse próprio podcast, né? Esse próprio podcast. Nossa, exatamente. E aí entra, né, do que você tem ali se alimentado. E outro ponto importante que eu lembrei quando eu estava falando, Samuel, é que às vezes as pessoas acham que não tem nada a entregar. Aí é que elas se enganam. A gente falou muito disso no MDP, né, na nossa maratona de 7 dias, que a gente fez 7 dias de encontros pelo Zoom, e nos mesmos horários, com uma turma bem bacana. E então, assim, gente, você tem seu valor. Com certeza você tem o que contribuir na vida de outras pessoas. Isso eu não tenho dúvida. Aí, conectando com o propósito, Anny, e eu quero que você que está assistindo a gente em casa ou ouvindo a gente aí, eu quero que você pense da seguinte forma. Se você é um ser humano e é único, ninguém tem a mesma impressão digital, ninguém tem o mesmo DNA, mesmo que seja gêmeo, não é o mesmo DNA. Você tem uma forma de pensar, e a gente sabe disso, que os dois filhos criados pela mesma família, com a mesma base, com os mesmos princípios, eles saem diferentes porque eles têm visões de mundos diferentes. Uhum. Se você é único, não existe a possibilidade de você não ser relevante ou não ser uma peça do quebra-cabeça do mundo. Então, existe um valor muito grande para você que está assistindo a gente, e você entender isso, que você é único e que existem coisas que só você vai fazer do jeito que você consegue fazer. Que outras pessoas até podem fazer parecidas, mas não vai ser igual. Que não vai conectar da forma que você conseguirá se conectar com outras pessoas. Que não vai fazer com que as pessoas sejam alcançadas ou trabalhadas ou desenvolvidas ou até amadas da forma que você vai desenvolver isso. Por isso que dentro do marketing a gente sempre costuma trabalhar, e aí entra, né, mistura todas as coisas, porque essa é a vida da gente. O marketing a gente trabalha aqui, as pessoas que ficam preocupadas demais com o concorrente, não se aproximam ao propósito delas, e aí elas vão sempre estar atrás de alguém. Identidade, né? Não tem a sua identidade. E a identidade é exatamente isso. Quando você tem uma identidade, você não se preocupa em ser parecido ou deixar de ser parecido, ou no que você está entregando, ou se tem alguém que entrega algo maior ou melhor, ou isso ou aquilo. Não, nós não vamos fazer um podcast porque o podcast padrão mesmo tem que ter aquele microfone diferente, tem que ser não sei o quê, nós temos que ter um painel de LED. Não! É sobre isso. Eu até lembrei que a gente também conversou já algumas vezes, eu e Samuel, duas coisas que eu vou falar dentro disso que a gente está comentando. Número 1, as pessoas, às vezes, vão se identificar... Existem várias pessoas falando de desenvolvimento pessoal hoje. Várias. Com certeza. Mas eu me identifico com algumas. Às vezes o Samuel pode falar a mesma coisa que o José. Mas eu me identifico com a forma que o Samuel fala. E outros vão se identificar com o José. Forma que tem espaço para todo mundo. Acho que esse é o número 1. E o número 2, que eu lembrei também. Gente, nós somos seres humanos treináveis. Exato. Você pode treinar todas as habilidades que você quiser. A oratória é uma habilidade que eu tenho trabalhado muito desde 30 de dezembro. Quando eu fiz... 25 de dezembro, quando eu fiz a minha primeira live. A minha primeira live foi dia 25 de dezembro de 2022. E desde lá, eu venho fazendo mais lives, eu criei o podcast, eu tenho mentoria, a gente tem o MDP. Por quê? Porque você fica bom no processo. Você não vai esperar ficar bom para você fazer. Você fica bom no processo. A oratória é uma habilidade que você pode conquistar. O inglês é uma habilidade que você pode conquistar. O marketing, né, é uma habilidade que você vai conquistar. Enfim, gente, tudo é treinável. Então, hoje, se você quer fazer algo e você não se ver pronto,
primeiro, pense que você é capaz, que você vai chegar lá a ser a pessoa que você quer ser, a sua própria referência. Treine. O treino devolve, o trabalho devolve. E 2, existe público, existe pessoas para todos. Então, cada um se identifica com uma forma. Então, não pense que o mercado está saturado, não pense que o seu conhecimento é raso, não pense que você não é capaz. Você sempre vai poder tomar de alguém e entregar para alguém. Sempre. Em todas as áreas e momentos da tua vida, você tem que estar pronto para tomar de alguém, para receber de alguém, para entender que você está abaixo dessa pessoa e entender que você pode ajudar pessoas que estão abaixo de você, que é o quê? Que precisam se desenvolver em alguma área, em alguma coisa que você já se desenvolveu. E não existe em nenhum momento da nossa vida, a gente não pode ter isso, e isso é uma figura que as pessoas às vezes criam inconscientemente dentro da mente delas, a possibilidade de a gente se desenvolver numa plenitude. Então, hoje eu sou desenvolvido em tal área, beleza, então agora eu sou o top. Não. Gente, eu subi um degrau só. Jesus, que foi Jesus, foi crucificado. Jesus transbordou por 3 anos. Exatamente. Durante 3 anos ele cumpriu o propósito dele, que é o legado que todos carregam até hoje. O livro mais lido tem as mensagens dele. Então não pense que você não vai ser julgado. Mas aí entra algo importante que a gente também já falou. Críticas não me abalam, elogios não me elevam. A partir do momento que você está concentrado no que você quer, não importa se não está bom para um, não está bom para o outro. Você vai continuar firme, porque Exato. Aquilo que arde no seu coração, né? Exato. Então você não pode se importar com o que as pessoas vão falar. Quando a gente está conectado com o propósito, e aí que está o grande X da questão, quando você está se conectando com algo que é de fato importante, que você entende que é tua missão, que você nasceu para fazer isso. E aí você consegue entender, eu nasci para fazer isso. Samuel, mas eu nasci para fazer isso, mas eu não conheço muito de marketing. Contrate quem conhece. Isso aí. Que nasceu para fazer aquilo. Exatamente. Eu não sei. Então, para que vai ficar gastando a tua energia? Isso. Contrate as pessoas daquilo que você não precisa fazer. Com certeza. E que você não é bom fazer. E se concentre cada vez mais no teu propósito. Porque quando você se concentra no teu propósito, você consegue captar pessoas que estão também alinhadas com o seu propósito para te fazer crescer. E aí vai ser explosivo. E você falou de Jesus. Jesus, em 3 anos e meio, isso, aplicou de uma forma, se conectou com pessoas. Se você pegar os 12 discípulos dele, estudar os 12 discípulos dele, nenhum ali era o bambambam. Era todo mundo cheio de defeitos. Se nós olhar ali, talvez a gente podia achar assim, eu arriscava ser mais interessante do que os discípulos que ele, né? A gente podia pensar assim, de alguma forma. Mas ali o que aconteceu? O próprio Jesus mostrou que 3 anos e meio de trabalho, com 12 pessoas que eram totalmente despreparadas e não eram capacitadas, conseguiram fazer, porque estavam conectados com o propósito, algo que perdurou e vai perdurar a eternidade. A eternidade. Não existe hoje quem não soube ou não ouviu falar ou não aprende alguma coisa com a Bíblia ou com a história de Jesus. É unânime entre todas as pessoas que um dos maiores intelectuais ou desenvolvedores humanos ou pessoa que foi relevante dentro da história humana foi Jesus. O Augusto Cury, muitos conhecem, né? Um psicólogo famosíssimo, um dos maiores escritores do Brasil, era ateu. E o que despertou? Ele falou, gente, todo mundo fala desse Jesus, eu vou estudar para entender quem é esse cara. Não, é incrível, né? E hoje, vários livros dele falando com base. O homem mais rico da história, Jesus. O médico dos homens, Jesus. Então, assim, ele fala, gente, até eu assisti um podcast semana passada dele com o Thiago Brunet e com o Flávio Augusto, falando algumas coisas, não era sobre Jesus, podcast, mas muitas coisas eles traziam sobre os ensinamentos, assim, porque é muito forte, né? É muito relevante, né? Muito. As pessoas não têm como... É a mesma coisa você pegar, assim, o Império Romano. Se você estudar o Império Romano, a forma que eles fizeram, ao ponto deles praticamente dominarem a Terra num determinado tempo da história, o Império Romano estava posicionado em quase todos os continentes. Top.
Então, assim, você tem que... foi relevante, você não pode, você pode até não concordar com isso, com aquilo, mas foi relevante. A identidade já diz, né? Antes de Cristo, o AC. Hoje, né, querendo ou não, você acreditando ou não, você vive uma consequência de alguém que pontuou a história de uma forma extremamente revolucionária. Então, assim, quando a gente se conecta com o propósito, Tony, você consegue fazer em pouco tempo aquilo que vai impactar por milhares de anos. E assim, né, Samuel, acelera demais, né? Assim, acelera demais, gente, os resultados e tudo à sua volta. Às vezes, coisas que você não acreditava que aconteceriam em tão pouco tempo, né? É como se fosse um planeta em órbita, né? A gente diz, né? Não tem como o Sol não chegar. Você está no centro. E o profissional, né, Tony? Às vezes as pessoas se preocupam tanto com o profissional, claro, porque ali geralmente está focado a fonte de renda, sim, geralmente está alinhado à sustentabilidade, né, de uma família, né, financeiramente, sim, falando e tudo mais, porque tem até um ditado, né, que fala que quando as contas chegam pela porta, o amor sai pela janela, né? Então, assim, é muito difícil. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas às vezes dão valor a processos que acham que vão deixar a pessoa de forma íntegra, de forma inteira. E não é o processo em si, o processo vai te levar a um novo nível, mas é você se conectar com aquilo que de fato você nasceu para fazer. Uhum. Você entender de que forma que você pode ser relevante para as pessoas aonde você vive e de que forma você pode ser relevante para você mesmo. Uhum. E aí a gente vai, e é uma coisa que as pessoas precisam olhar de uma forma consciente, que você precisa se conectar com aquilo que é matéria, porque o teu corpo é matéria. Você precisa se conectar com aquilo que é sentimento, porque a tua alma é sentimental. E você precisa se conectar com algo da espiritualidade, porque você também tem um espírito. E se você pegar, então, essa tricotomia, né, do ser humano, essa tríade, né? Essa tríade do homem, da humanidade, você vai começar a alimentar os teus pontos e aí você vai começar a entender e você vai ser mais forte naquilo que você de fato é ou nasceu e o teu propósito, se conectar a isso. E aí você não vai se importar com elogio ou crítica, porque você está mais forte, está conectado, exato, com a tua raiz. E aí você começa a construir algo realmente sustentável. E aí a remissão do tempo acontece, porque você consegue fazer em pouco tempo com que você desfrute mais com a sua família, com que você consiga entregar para a tua família aquilo que você não conseguia entregar, que você seja no teu trabalho ou na tua profissão aquilo que você não conseguia ser. Então, todo esse contexto só acontece a partir do momento que você começa a se alinhar com esse propósito. Com esse propósito, com essa frequência, com as pessoas, e aí envolve tantas coisas, e a gente até falou no MDP, tudo o transbordo com o propósito, com pessoas que estão ao seu lado te apoiando, porque ninguém caminha sozinho, a gente já falou disso. Aí entra um ponto importante que eu quero que a gente compartilhe e claro. Vamos falar um pouquinho. Disciplina, né? O quão forte essa palavra pode impactar os resultados, porque às vezes eu tomo muito cuidado com a palavra motivação, né? Porque a motivação, você está movido por algo momentâneo. Motivação momentânea, ações momentâneas, né? Se move para aquela ação. Para aquela ação, específica, né? Como ter constância? Porque eu acho que essa é a maior dificuldade das pessoas. Comecei a academia e não consegui continuar. Parei o açúcar no café e não consigo continuar. Quero iniciar um novo hábito, não consigo. Olha o quanto importante a disciplina é fundamental para você conquistar os resultados. Ter um entendimento, Tony, eu acho que a base de tudo isso, para que as pessoas possam ter a constância, para que as pessoas possam ter bons resultados, é você entender que em tudo na vida existe um processo e o sucesso só vem depois do processo. Então, o processo é para que você chegue ao sucesso. E o sucesso que eu estou falando aqui não é o auge, porque eu acredito que nós devemos contar como sucesso cada subida de nível, cada degrau que a gente sobe. Mini conquistas. Mini conquistas. E aí o que acontece? As pessoas falam assim, eu tomei o café sem açúcar e agora não consigo, parece que não dá, eu comecei a treinar, parece que não consigo, parece que aquilo, na hora de comer... Não. Então, independente do que for, o que as pessoas precisam entender? Existe uma frase de efeito e que de fato dá efeito, que é
Crianças fazem o que quer, ou o que gostam. Homens fazem o que é preciso. Mas como que eu vou saber o que é preciso? Porque tem gente que é muito disciplinada, mas com coisas que são irrelevantes, com coisas que não vão somar na vida das pessoas, com coisas que não vai abrir portas para ela, que não vai abrir conexões. Forte. E as pessoas são disciplinadíssimas, Verdade. mas em algo que não vai resolver nada. Verdade. E são apegadas e são devotas em muitas coisas que, sabe, aquilo é nada. Por quê? Porque falta um autoconhecimento. E esse autoconhecimento você tem que ir lá na raiz. E aí a gente volta lá para o começo da conversa do podcast. Isso faz com que eu me sinta amado? Ou isso faz com que alguém do meu lado se sinta amado? Ok. É um ponto que você já pode, se não responder nenhuma dessas duas perguntas, se nem eu me sinto amado e se nem alguém do meu lado se sente amado, então já não adianta eu dispensar força para isso. Eu sempre me pergunto, né? São 3 perguntas que eu faço assim. Quem eu sou? Para onde eu quero ir? E qual legado eu quero deixar? Por que a Tuane quer ser lembrada pelo quê? Porque eu fico pensando, eu sou uma pessoa que as pessoas querem ter perto, querem conversar. Acho que é isso que você tem sido aquela pessoa que você quer ter perto, né? Os hábitos que você tem, você gostaria que seus filhos tivessem? Se você tem filhos ou se você deseja ter filhos? As atitudes que você tem na sua casa, com seu esposo, no seu trabalho, com seus colegas, você que é empreendedor, empresário, né, com seus liderados. Sempre me pergunto assim, porque eu acho que quando se coloca no lugar do outro, tu passa a refletir, meu Deus, estou no caminho certo. O filho, ele traz esse amadurecimento. Muito. Né? Eu mudei totalmente depois que eu fui mãe. O filho, ele traz isso. Eu penso que hoje as pessoas devem de sempre colocar uma pergunta assim, quando o meu filho tiver a minha idade, e que ele entender tudo que eu estou fazendo, será que ele vai se orgulhar disso? Porque hoje, talvez, a criança é pequena, ou isso ou aquilo, você faz um negócio errado, ele nem está percebendo. Mas a tua história está sendo construída. Exato. E quando ele tiver a maturidade, que ele olhar para trás e ver a tua história, será que ele vai ter orgulho? Tem coisas que eu tive que corrigir na minha vida por conta do meu filho. Eu imagino. Porque... por mais que você estude, por mais que você saiba, por mais que você conheça o desenvolvimento humano, aplicar isso no dia a dia é um desafio para qualquer pessoa. Total, tu pode ser o master coach, blaster, tudo. Não tem isso. Nós somos não é um título que vai garantir o teu sucesso. Não é uma formação, não é um diploma, não é nada. É todo dia, por isso que é tão importante falar, é todo dia um degrau, é todo dia a constância, a disciplina, em tudo, em todas as áreas da nossa vida, né? E aí, Samuel, vem aí o que eu falei, né? Outro ponto importante, qual o legado, né? Qual o legado? Vou ser lembrada pelo quê? Será que eu vou ser lembrada? Não, Tuane, começa por aí, assim, né? O legado, ele é construído querendo você ou não. Se você pensar... Importantíssimo falar isso. Se você pensar que você quer construir um legado, ele vai ser construído. E se você não pensar, ele vai ser construído. Perfeito. Um legado positivo ou negativo, um legado que vai servir para inspiração ou que vai servir para esquecimento, mas existe algo que você está construindo nessa vida, nessa terra, nesse tempo que você está vivendo. E o que você está construindo, para que está servindo, o que as pessoas estão aprendendo com você. Não adianta, às vezes, as pessoas, por exemplo, o Cazuza foi um cara que revolucionou uma geração musical. Muito. Só que chegou no final da vida dele e falou assim, eu não sirvo de exemplo nem para um cachorro. Nossa. Ele mesmo falou, né? Ele falou. Sabe, então, quando você chega no final da tua vida e você e ele ali no final de uma vida breve, triste, né, por conta das escolhas dele. Super jovem. No final da sua vida, ele olhar para trás e dizer, não sirvo de exemplo. Aí você para pensar, então, do que adiantou acordar de manhã? Do que adiantou deixar as pessoas que você mais ama? Ganhou, não, e assim... Do que adiantou todo esse dinheiro, aquelas coisas, toda a fama? Do que adiantou tudo isso? Então, esse processo precisa ser cuidado nas pessoas, né? E as pessoas, às vezes, chegam... E aí, vou ampliar isso. Se você chega, às vezes... eu tenho um produto e eu quero vender esse produto. Eu gostaria de fazer um curso, que as pessoas também me procuram nesse sentido. Eu gostaria de fazer isso. Qual é a importância disso? Você vai conectar as pessoas de que forma? As pessoas vão se sentir amadas ou vão poder amar alguém
com isso, então é aí o caminho que a gente vai conectar. Você vai levar a pessoa a um próximo nível, né? Você vai Exatamente. contribuir para aquela pessoa chegar mais longe. E então, levar a pessoa ao próximo nível, fazer com que ela chegue mais longe, é fazer o quê? É fazer com que ela se sinta amada. Nossa. É fazer com que ela se conecte cada vez mais com ela mesma. E assim, ó, a gente saiu do MDP, eu e o Samuel, assim, ó, extremamente felizes, né? Porque, nossa, foi tanta mensagem bacana, o pessoal falando, nossa, consegui tirar o projeto do papel, consegui Mudei isso, né? destravar, nossa, eu era muito perfeccionista, enfim, a gente fala várias coisas. Mas aí eu e o Samuel, a gente fazia reuniões, né, direto, todos os dias, antes, e a gente pensava, meu Deus, aí é que tá o que a gente falou, parece que o que a gente... E quando a gente organizou, a gente pensou, meu Deus, será que a gente tem o que contribuir? Não, a gente tem. Vamos fazer para ver. E quando a gente executou e a gente viu a mudança nas pessoas, as pessoas virando as chaves, a gente falou, meu Deus, é algo que as pessoas precisam. A nossa geração hoje, nosso momento, tantos casais separando, tantas famílias, infelizmente, né, se perdendo e a internet... Os relacionamentos estão superficiais, né? Não, a ponto de uma curtida, né? Exato. As pessoas preocupadas demais com o telefone. E, então, use isso a seu favor, né? E tenha um tempo de qualidade com a sua família. Então, acho que a mensagem vai muito além. As pessoas acham, é clichê. Não, gente, não é clichê. É realmente o momento que a gente está vivendo, né? Com certeza. E a gente já está aí quase 50 minutos de podcast. Puxa, tempo voa. Tempo passa rápido demais. A gente parece não quer... os nossos encontros do MDP. A gente não quer também que seja muito longo, porque Com o Samuel certeza. vai vir outras vezes aqui. Com certeza. Mas, Samuel, eu quero fazer 2 coisas contigo agora no final. Inclusive do MDP. Eu quero que tu faça um convite para o pessoal, explique com as suas palavras o que é o MDP. Começa dia 15 de agosto. Quem tiver interesse, a gente está à disposição. E no final eu quero fazer uma última pergunta. Tá bom. Então, primeiro falando do MDP, eu vou olhar para a câmera aqui para que você possa se sentir mais conectado comigo. Se você tem desejo e você acha que você precisa crescer e desenvolver em alguma área da tua vida, o convite que eu faço para você é passar um tempo junto com a gente. A maratona do desenvolvimento pessoal, ela é exatamente um processo onde a gente vai criar uma corrida, um exercício muito forte, é um momento, uma frequência, uma ambiência muito forte durante 7 dias, que vai fazer com que você possa destravar em algumas coisas, que você possa virar uma chave, que você possa acionar, você possa ligar algumas coisas na sua vida, alguns pontos, algumas questões na sua vida. E como que a gente pode fazer isso? Através de pilares. Entender que a nossa vida ela é feita de pilares. Se você vai construir alguma coisa, você precisa primeiro fazer uma fundação, a base, o pilar, que vai sustentar qualquer coisa. Então, o MDP é com base em pilares. A gente passa mais de 14 pilares, são mais de 2 pilares por dia no contexto geral do programa, onde você, todos os dias, tem um encontro com a gente pelo Zoom, né, uma turma fechada, um grupo do WhatsApp, a gente fica ali o dia inteiro compartilhando, né, informações, fazendo várias ações ali junto com vocês dentro do grupo do WhatsApp. Vocês têm esse encontro com a gente via Zoom, onde vocês também podem estar participando, tirando dúvidas, falando ali ao vivo junto com a gente. Essas aulas depois ficam gravadas para você acessar, caso você não consiga. Mas a ideia é exatamente a gente fazer com que você viva algo intenso. Intenso. A ponto de tirar você de fato, por força maior da posição que você está hoje, para você ir para uma outra posição. E isso, né, Tony, a gente teve pessoas relacionadas ao agronegócio, teve pessoas que eram só dono de casa, teve advogado, teve gente que trabalhou com comércio exterior, empresários, né, profissionais liberais. Gente, muita gente participou dessa primeira turma e agora a gente está com a segunda turma e tem muito mais coisa aí pela frente que eu preciso que você se conecte com a gente. Então segue lá a Tuane, segue aqui o podcast o tempo inteiro, fica sugando o conhecimento que está acontecendo aqui e aqui também você vai ter a oportunidade de se conectar mais ainda com a gente. Me segue lá no Instagram. Eu quase não trabalho o meu Instagram, Tuane, porque eu acabo trabalhando de todo mundo e não trabalho o meu Instagram, mas eu tenho um objetivo agora para agosto aqui, justamente por conta do MDP. Sabe? Porque quando eu trabalhava te tiramos da zona de conforto. Quando eu trabalhava para outras marcas,
ou eu ia virar um garoto propaganda de todo mundo, que também não era relevante, Sim. né? Ou não tinha função, então o meu Instagram era totalmente pessoal, assim, né? Até privado era. Agora ele está aberto, eu já vou começar a entregar um pouco mais de desenvolvimento pessoal por foco no MDP. @Samuel Diferente. Samuel Diferente. E assim, Segue lá. gente, o MDP traz oportunidade de network, negócios, tem tarefas todos os dias para você aplicar aquela chave que a gente falou para te ajudar a entender. Então é muita coisa bacana. É, porque também não adianta percam. só dizer o que é e não dizer Não, como que você pode aplicar aquilo no dia a dia. Então exatamente. você vai receber isso também. Tem alguns brindes também. Nossa, muito legal, muito legal. Mas nos chamem que a gente está à disposição. E sobre a empresa de marketing, quem também quiser uma assessoria, entender o posicionamento. Poxa, quero botar minha empresa para ser divulgada, quero entender mais sobre tráfego pago, campanhas, como o meu negócio pode chegar mais longe. A empresa do Samuel é especialista nisso. Criar marca, criar Instagram, não tenho nada, quero começar do zero. Samuel faz, já tenho, quero melhorar, o Samuel faz. Reposicionamento, então, todo esse alinhamento do teu marketing e a conexão com o propósito da tua empresa ou do teu produto, a gente desenvolve. Legal. Vamos à última pergunta, e é uma pergunta que eu me inspirei no Joel J., que é uma pessoa que eu admiro muito, que tem um podcast dele, eu assisto muito podcast, como a gente falou. Eu treino também assistindo, então eu me inspiro em outras pessoas. E a minha última pergunta para você, eu não sei se você já assistiu um outro podcast meu que eu fiz essa pergunta, espero que não, porque a ideia é que ela seja realmente uma surpresa. Samuel, um Samuel diferente. @um Samuel diferente. Imagina que tu tenha a oportunidade de deixar uma mensagem para todas as pessoas do mundo. São 8 bilhões de pessoas. A tua mensagem do @um Samuel diferente vai aparecer em todos os outdoors. As pessoas vão receber na tela do celular agora. As pessoas vão receber no e-mail agora. As pessoas vão ligar a TV, vai estar a mensagem do Samuel. Para todo o planeta Terra. Que mensagem o Samuel daria para todas essas 8 bilhões de pessoas? Bom, é uma responsabilidade gigante, né? Mas se eu tivesse essa oportunidade, com certeza, eu falaria que a pessoa precisa parar. Independente do que ela estiver fazendo, ela precisa parar. Nem que seja um momento, para ela ver se ela está se sentindo amada e se ela está amando. Eu acho que esse é o centro. Se ela está se sentindo amada e se ela está amando, mas isso não de forma superficial, ou não através de curtida ou de like no Instagram e Facebook, não. Ou pelo número de seguidores que ela tem. Porque hoje a gente tem casos de depressão só porque não tem seguidores o suficiente. Muitos. Se você não está se sentindo amado, e se você não consegue amar outras pessoas, existe uma forma de você se conectar com um verdadeiro amor. E para mim, aqui que está a chave de tudo. E eu não estou falando de religião, eu não estou falando de ir à igreja, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de você encontrar e se conectar com o verdadeiro amor. Esse verdadeiro amor, ele com certeza vai produzir dentro de você a condição de você se sentir amado. E não só por pessoas, mas se sentir amado porque você nasceu. Porque você já foi o vencedor entre bilhões na primeira corrida da tua vida. Não importa se foi acidental, se foi pensado, se foi um caso de estupro, qualquer coisa, não importa. Você venceu. É porque existe um propósito. E quando eu entendo isso, eu me sinto amado. E aí eu consigo amar o outro. E amar o outro me faz tão bem, a ponto de eu estar num evento aqui, correndo tudo, e a Tuane falar, vamos gravar um podcast, e eu falo, vamos, arruma um tempo, vamos lá, e chegamos aqui e gravamos. Por quê? Porque é a forma que eu tenho de amar as pessoas que estão ali. É a forma que eu tenho de amar as pessoas que estão ouvindo a gente. E se eu pudesse dizer uma mensagem pare tudo que você está fazendo. Perceba se você está sendo amado. E se você está amando as pessoas. Caso você precise de ajuda, existe uma fonte de amor inesgotável. Que você pode se conectar a ela a qualquer momento. E de novo,
Quero deixar claro que não estou falando de religião, não estou falando de nenhuma coisa vinculada a qualquer tipo de igreja ou de rito religioso, nada. Eu estou falando das pessoas terem uma conexão espiritual a ponto de vivenciarem o amor de uma forma sobrenatural. Assim, sozinho em casa. Depois a pessoa vai alinhar de outra forma, sabe? Você não precisa estar lá para viver a experiência. Você pode viver a experiência sozinho. A experiência é você que faz. A experiência de eu estar aqui no podcast contigo agora, sou eu que estou fazendo. Você criou. Sou eu que estou fazendo. Entendeu? Eu podia ter uma outra experiência, mas eu estou fazendo aqui. E a minha experiência aqui podia ser diferente, mas eu estou levando para esse lado. Estou criando essa conexão contigo desse formato que está todo mundo assistindo e ouvindo. Uhum. Porque eu criei isso. Eu fui o responsável. Eu e você fomos o responsável por isso que está acontecendo aqui. Se as pessoas gostarem, beleza. Se não gostarem, beleza também. Mas foi Claro. o que a gente criou. Foi o que a gente criou. Então você pode se conectar com quem você quiser, a hora que você quiser. E esse amor, ele preenche todo esse vazio que as pessoas estão, né, Samuel? Então, por isso que é tão maravilhoso. O maior presente do amor, para mim e para qualquer pessoa, é se libertar de uma necessidade natural de aprovação que nós temos. Nossa. Todos nós precisamos ser reconhecidos de alguma forma. Você pode até estar ouvindo e falar assim, eu não. Olha, se você parar para pensar, em algum momento você gosta de receber o parabéns, nossa, você fez muito bem feito. Isso tudo massageia o ego da gente. Mas o ego só vai ganhando força na nossa vida quando a gente se desconecta do propósito. Porque o ego é um negócio que é insustentável. Esse podcast pode ser ouvido por uma pessoa, por 10, por 100, por 1000. Mas se fizer sentido para uma pessoa, o Samuel já ganhou É o que vale. uma estrelinha na coroa. Já valeu eu ser um Samuel diferente. É um Samuel diferente. Não ser um Samuel igual a todo mundo. Sabe? Esse é o contexto. O meu propósito não é impactar 8 bilhões de pessoas. O meu propósito é impactar as pessoas que eu nasci para impactar. É isso aí. E aí quando eu me acovardo, são essas pessoas que acabam sofrendo também, porque um Samuel não quis ser diferente. Nossa. E é isso aí. Então aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui, curtam esse vídeo. Isso ajuda o nosso material a chegar a mais pessoas, o nosso canal a chegar a mais pessoas. É um projeto super novo. Nós estamos aí há 3 meses só com o podcast. Agora estamos em um novo momento com alguns apoiadores e realmente com o intuito de crescer o podcast, fazer tráfego pago, melhorar os nossos equipamentos. Então, a sua curtida, o seu comentário nos ajuda realmente a chegar mais longe. Comente aqui o que você achou, se você gostou, se você tem alguma sugestão de tema. Espero de coração que vocês tenham gostado. A gente veio transbordar um pouco de um tema diferente aqui para vocês. É a primeira vez que a gente fala de autoconhecimento, propósito, realização. E a gente espera de coração que faça sentido para vocês também, como tem feito para a gente. Exatamente. Eu fico aqui com o meu coração grato por essa oportunidade de você estar aí assistindo a gente ou ouvindo a gente. E agradeço de coração mesmo por esse tempo da sua vida, um tempo que é algo que é tão precioso, e você ter dispensado isso e confiado a nós esse momento. E espero que você possa se conectar com o teu propósito e fazer valer a pena essa tua passagem por esse tempo que a gente vive aqui nessa terra. E fazer com que isso seja altamente relevante. É isso, gente. Quero agradecer também os nossos apoiadores, mais uma vez, as empresas que estão conosco aí acreditando no nosso projeto, que vão estar aqui com a gente gravando os podcasts. Um grande abraço para vocês, uma excelente semana e tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.